Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? O meu nome é Miriam Anita, eu estou aqui só para dizer para os irmãos aquilo que eu entendi do texto, falando a verdade com paciência. Já falamos a verdade com amor, com humildade, com mansidão, e o texto de hoje chama-se Falando a Verdade com Paciência. E esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Quem o escreveu foi o pastor Jefferson Dantas, ok? Então eu vou ler com os irmãos, já que não foi eu quem escrevi o texto, e contar para vocês aquilo que eu entendi, ok? Então vamos iniciar orando? Senhor Jesus, que tu possas nos ensinar a importância de saber conversar com o irmão, saber conversar com as pessoas, de nos posicionarmos como cristãos e como pessoas que fazem as coisas do modo que o Senhor faria. Fica conosco nesta reflexão. É o que pedimos. Em teu nome. Amém. Bem, o nosso texto bíblico hoje está em Efésios, capítulo 4, versículos 16 ao 26. E diz assim: É Ele, Jesus, quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim, cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Portanto, em nome do Senhor eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam com os seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza, que se mostra na vida verdadeira, a qual é a correta e dedicada a Ele. Por isso, não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que vocês pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Amém? Bem, então o nosso texto vai nos ensinar como falar a verdade com paciência, com longanimidade. E o versículo escolhido é o de número 26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Bem, os conselhos são sempre bem-vindos para pessoas que estão sem rumo. Então tem gente que não sabe por que direção deve tomar, fica aflita, ansiosa, angustiada e pede conselhos. E sempre que a gente vai dar um conselho para uma pessoa dessa, eles são bem acolhidos. Mas a gente tem que se lembrar que dar conselho, aconselhar é uma coisa muito perigosa, muito delicada. Pessoas confusas e inseguras vão até chegar para dar orientações. Mas a gente não pode dar conselho sem saber o que está falando, como se fosse um cego guiando outro cego, como está lá em Mateus 15, versículos 14 e 15. Não, versículos 14, diz assim: Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então, quer dizer, se a pessoa que está guiando o outro não está enxergando, como que vai guiar? E tem gente que não sabe nem o que está falando e quer dar palpite, quer ensinar o outro como fazer. Então a gente tem que ter a maturidade, o discernimento para orientar
as pessoas em amor. Então, um cego não pode guiar outro cego. Paulo diz no versículo 14, ele diz assim, então não seremos mais como crianças, arrastados pela onda e empurrados por qualquer vento e ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Então, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado pelo outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por vento de doutrina e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. É com essas pessoas, crianças na fé, que a gente tem que ter paciência, porque essas pessoas não têm discernimento nem sabedoria e vão cometendo um erro atrás do outro. Então, paciência é uma bênção. Alguém me disse uma vez que quando a gente pede a Deus que nos dê paciência, temos que estar preparados para a prova. Então, nós temos que nos preparar para sermos longânimos, para que quando vier a ocasião para sermos pacientes, nós saibamos como fazer. Então, é bom sempre lembrar que a longanimidade, a paciência, é uma das características do fruto do Espírito. Então, a gente pode ver isso lá em Gálatas 5, 22. Então, diz assim, ó. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E numa outra tradução diz assim, que os frutos são amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Então, a longanimidade ou a paciência é um dos frutos do Espírito Santo. E a gente precisa da longanimidade e da paciência para podermos andarmos com a verdade e em amor. Porque se a gente não tiver tolerância, não tiver paciência, fica difícil, muito difícil. A gente não pode ceder ao ímpeto na hora da emoção e acabar querendo orientar as pessoas que erram sem paciência. Porque a gente não vai ser ouvido e vai acabar pecando. Então a gente tem que pensar muito bem, orar bastante, pedir ao Senhor discernimento para que Ele gere em nós a paciência para orientar aquelas pessoas incautas, aquelas pessoas que não sabem o que estão fazendo, não percebem os riscos, não tem noção de onde estão se enfiando. E às vezes você tem que falar, repetir, falar de novo, falar de outro jeito, e a pessoa não está te entendendo, ela está se fazendo de louca. Mas isso faz parte do processo. Então, não é só a pessoa que tem que aprender, a gente tem que também desenvolver a nossa paciência, a nossa longanimidade. Então, sem oração, sem pedir a Deus discernimento, realmente fica muito difícil. Então, é necessário paciência também quando as pessoas que orientamos precisam de uma palavra de admoestação. Às vezes a pessoa passa dos limites e você tem que ser mais rigorosa com ela, né? E isso é uma coisa assim que a gente tem que ter muito cuidado e tem que ter muito discernimento. Porque às vezes a gente fala assim, não, eu não vou falar nada, porque a pessoa pode se magoar, é melhor que o pastor, um irmão mais experiente, ou uma outra pessoa fale, eu não vou me meter nessa seara. Mas às vezes, irmãos, o Senhor nos coloca naquela situação, vendo aquela situação, naquele momento, para que a gente realmente possa intervir. Às vezes o Senhor não só quer ensinar aquela pessoa, mas como a nós mesmos, no exercício da nossa longanimidade. Então a gente não pode fingir que o irmão não está fazendo nada, a gente não pode fingir que não está vendo nada. E por outro lado, quando nós também estamos errados, que nós também tenhamos esse discernimento
de ouvir as pessoas que estão nos dizendo com longanimidade aquilo que estamos fazendo de errado. Então, há situações em que temos que fazer isso várias vezes, quer dizer, demonstrar as pessoas várias vezes, até que ele entenda o que você está fazendo. Por isso, a gente tem que ter amor e paciência, porque as pessoas erram mais de uma vez. E a nossa compaixão deve ser expressa nesses episódios. Então, eu acho que é assim, é muito fácil você ser paciente e longânimo numa situação em que aquilo não te irrita, em que aquilo não provoca a sua ira, né? Mas quando você passa por uma situação que aquilo vai te dando nos nervos, que a vontade que você tem é dar uma voadora gospel na pessoa, é aí que está o grande exercício da nossa longanimidade. É aí que nós temos que trabalhar, porque a gente não pode tratar as pessoas de qualquer jeito. E digo mais, a gente só não tem paciência, tolerância, longanimidade, amor, humildade, enfim, tudo em relação ao outro, mansidão, quando a gente não se reconhece, né? Porque muitas vezes a gente se acha a última bolacha do pacote. Então, lógico, né? O outro tá sempre errado, o outro é o chato de galocha, o outro é que, né? Porque eu sou apenas a mais maravilhosa das pessoas, né? Eu sou o melhor dos mortais. Então a gente não percebe como o outro porque a gente se acha melhor. Por isso que a gente não tem paciência com as pessoas. Então eu vou contar uma breve historinha que me ocorreu agora, que foi assim: uma senhora estava aguardando o ônibus e ela comprou um pacote de bolachas. E ela colocou no braço da cadeira onde ela estava sentada aguardando o ônibus. Então ela pegou uma bolacha e comeu. O senhor que sentou ao lado dela pegou outra bolacha e comeu. Ela achou aquilo um absurdo, pegou outra bolacha e comeu. E o senhor sorriu para ela, pegou outra bolacha e comeu. E assim, eles foram comendo a bolacha e ela pensando, nossa, que cara folgado, com vontade de dar uma voadora nele. Meu, precisa ter uma paciência de Jó. Nossa, por que eu não sento a mão na cara dele? Quero ver até quando ele vai ficar comendo minha bolacha e sorrindo para mim, achando que tá abafando. E assim foi, e a mulher mentalmente acabando com ele, falou, nossa, precisa ter muita paciência, né? Como tem gente folgada neste mundo. E aí, por fim, o ônibus daquele senhor chegou, o pacote de bolachas também chegou ao fim, ele pegou o pacote vazio, amassou, jogou no lixo, se despediu e foi embora, e foi tomar o ônibus dele. E aí, ela foi ajeitar a bolsa dela e quando ela olhou para o lado, ela viu que o pacote de bolacha dela, exatamente igual ao que ela tinha comido, estava no lado esquerdo do banco. Então, na verdade, ela comeu o pacote de bolacha junto com o moço. O pacote de bolachas era dele, não era dela. Só que ela se achava dona do pacote, então ela se ofendeu, não teve paciência e ficou reclamando internamente porque não teve coragem de falar para aquele homem que ele era folgado. Mas na verdade ela que estava sendo folgada involuntariamente, mas comeu todo o pacote de bolacha do outro homem. Então nós somos assim, nós não nos olhamos, não vemos as nossas atitudes, não nos lembramos quem fomos e de onde Cristo nos resgatou, e aí achamos que temos o direito de não sermos longânimos com os outros. Achamos que estamos no direito de criticar, de não ter paciência, de tratar um ao outro. Então, irmãos, que nós possamos nos lembrar disso, de quem fomos em Jesus Cristo, de quem somos e a quem Jesus resgatou, para que nós possamos olhar o outro com longanimidade e que nós realmente possamos falar toda a verdade com paciência, com amor, com humildade e mansidão. Nosso manancial termina assim, ó. Ao falarmos a verdade, devemos tomar cuidado para não deixar a ira tomar nosso amor e transformar tudo em desavenças. Amém? Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço diário de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém.
E lógico, né? A nossa palavra de ordem que é saudades.